Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e hoje eu vou falar sobre aquela que é considerada o berço da civilização ocidental, a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é dividida em 5 períodos. O primeiro é o período pré-homérico, o segundo é o período homérico, o terceiro é o período arcaico, o quarto é o período clássico e o quinto o período helenístico. A Grécia está localizada na Península Balcânica, que é uma região montanhosa e cercada por ilhas, ali no mar Mediterrâneo. E ao sul da Grécia existe a Ilha de Creta. Na Ilha de Creta se desenvolveu uma civilização que ficou denominada de civilização minoica. Esse nome foi dado ao rei, em referência ao rei Minos, né? Aquele que deu origem à lenda do Minotauro. Né? E lá existia um grande palácio na cidade de Knossos. Né? E os minóicos se desenvolveram muito na questão do comércio marítimo. E eles desenvolveram uma forma de escrita que ficou sendo chamada de linear A. Né? Posteriormente, outros povos começaram a migrar para a Grécia continental, como os aqueus, os eólios e os jônios. Esses 3 povos formaram o que ficou conhecido como civilização micênica, em referência a Micenas, que era o grande centro urbano ali daquela civilização. Posteriormente, a civilização minoica da ilha de Creta, ela começou a entrar em declínio. Isso se deve muito por conta das invasões micênicas e também por desastres naturais, como erupções vulcânicas. Né? Então, a cultura minoica acabou sendo assimilada pelos micênicos, né? Que até desenvolveram uma outra forma de escrita, que ficou sendo chamada de linear B. Bom, posteriormente, os micênicos também começaram a entrar em decadência, quando surgiu o outro povo indo-europeu, os dórios, que invadiram a Grécia continental, forçando os micênicos a fugirem, e eles começaram a se dispersar por toda a Península Balcânica. Né? Esse fato, essa dispersão, ficou sendo chamada de a primeira diáspora grega. Né? E a Grécia entra num período que é chamada de Idade das Trevas grega, passando para o período homérico. Esse nome se dá por conta das obras literárias atribuídas a Homero, que são a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada, conta a história da Guerra de Troia. O príncipe troiano Paris sequestrou a esposa de Menelau, chamada Helena, e os dois se apaixonaram. Menelau, em busca de recuperar sua esposa, pede ajuda ao rei aqueu Agamenon, que era seu irmão. Agamenon tinha interesse em dominar Troia, então ele liderou um exército para guerrear contra Troia. Assim começa a Guerra de Troia, que no final Odisseu, né, também conhecido como Ulisses, tem a ideia de construir um cavalo de madeira e entregar aos troianos, né, para que eles pensassem que fosse uma oferenda dos deuses. Né? E dentro desse cavalo tinha o exército de soldados gregos que destruíram Troia. Né? E nessa guerra participou aquele que era tido como o modelo de herói grego, né? Aquiles. Né? E na Odisseia que conta a história do retorno de Odisseu para a Grécia após a Guerra de Troia. Né? Então, nesse período, começou a ter um grande crescimento populacional e as pessoas começaram a se organizar em genos. Genos eram comunidades coletivas de agricultura coletiva, que a terra era coletivizada entre uma estrutura familiar, ela se dava por ancestralidade, por linhagem familiar de geração em geração, e o líder desses genos era uma figura chamada pater. Com o tempo,
esses genes foram se desenvolvendo, a população foi aumentando e eles começaram a se fundir e formarem fátries. Nessas fátries, as terras começaram a se concentrar na mão de uma classe chamada de eupátridas, que vão formar a aristocracia grega, né? Com o desenvolvimento dessas fátrias, né, houve união das fátrias, foi se formando as tribos, e dessas tribos começou a se expandir até formar as polis. As polis eram cidades-estado gregas. Cada um tinha sua própria estrutura, essas cidades-estados eram todas independentes uma da outra, né? Cada uma tinha sua própria estrutura, né, sua própria forma de governo, né? Apesar de ter uma língua comum, adorar deuses em comum, uma cultura comum, elas eram todas independentes uma das outras, né? Por conta da região montanhosa ser muito montanhosa, existe um grande distanciamento uma das outras, né? O que dificultava uma unidade política, né? Então, né, com o desenvolvimento das polis, foi-se tendo um crescimento populacional, né, que começou a ter escassez de terra, a população foi crescendo, né? Então os gregos começaram a se dispersar ainda mais, né? Indo ali para a Península Itálica, para a Península Ibérica, ali para a Anatólia, né, que é a atual Turquia, e essa dispersão é chamada de a segunda diáspora grega. Bom, em cada uma das polis existia uma ágora e uma acrópole. As ágoras eram espaços de discussão política e de comércio, né? Dentro dessas áreas eram praças públicas onde se fazia comércio, se discutia política, se discutia ideias, etc. E as acrópoles eram estruturas que ficavam no topo das cidades, né? Onde era o templo de adoração aos deuses, a Zeus, Apolo, Atena, né? Etc, etc. Passando então para o período arcaico, né? No período arcaico, as cidades-estados, né, as polis, já haviam se desenvolvido, né? Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Tessália, Mileto, né, etc, etc. Né? E aquelas que mais se destacaram foram Atenas e Esparta. E como é que funcionava a estrutura social de Atenas e Esparta? Bom, em Atenas, a classe mais alta, né, a aristocracia ateniense, era formada pelos eupátridas. Os eupátridas eram os proprietários de terra, né, que se dedicavam à vida política, tinham tempo livre, né, para se dedicar às questões políticas. Abaixo dos eupátridas tinham os metecos. Os metecos eram os comerciantes, os agricultores, artesãos, os estrangeiros, né, etc, etc. Atenas se desenvolveu muito na questão do comércio marítimo. E Atenas também passou por uma série de alterações políticas, né, na sua estrutura política. Atenas foi uma monarquia, de uma monarquia passou para oligarquia, de oligarquia passou para uma tirania, até se transformar em uma democracia, né? Democracia ateniense. Bom, um dos governadores, chamado Drácon, foi aquele que criou as leis escritas, né? Antes dele, as leis eram passadas oralmente, né? A partir do governo de Drácon, passou-se a registrar as leis, né? As leis passaram a ser escritas, né? Posteriormente, um governante chamado Solon, ele fez uma série de reformas, né, nas leis de Drácon, né? E ele aboliu a escravidão por dívida, né? Bom, o governo de Solon ele foi destituído por um cara chamado Pisístrato. Pisístrato aplicou a tirania, né? Ele se tornou tirano, né? E após a morte dele, o governo passou para seus dois filhos, né? Até que os Clístenes destituiu os dois filhos dele e aplicou a democracia, né? A democracia ateniense. Ele fez uma série também de reformas políticas, ele ampliou a bulé para 50 pessoas, né? As bulés eram as assembleias, né, onde se aplicavam as leis, né? E
O modelo de democracia em Atenas é um modelo de democracia direta. Os cidadãos votavam diretamente, né, nas leis, votavam as leis diretamente. Diferente do nosso modelo, né, que é o de democracia representativa, onde a gente escolhe pessoas para votar as leis. Aqui era a democracia direta, né? E para participar da democracia, somente eram os cidadãos atenienses, né? Só eles que participavam da vida política. E para ser cidadão ateniense, precisava ser homem, mulheres eram excluídas, homens livres, né? Portanto, escravos não poderiam ser. Filho de pais atenienses, né? Não podia ser filho de estrangeiros, tinha que ser pai e mãe ateniense e ser maior de 18 anos. Né? Passando aqui para Polis Esparta. A estrutura social também era parecida. Né? A classe mais alta era dos eupátridas, que também eram proprietários de terra, né? Que se dedicavam às questões políticas. Abaixo dos eupátridas eram os periecos, também eram agricultores. Ali se desenvolveu muita questão da agricultura. Né? Agricultores, comerciantes, estrangeiros e os ilotas. Os ilotas eram escravos, mas diferente de Atenas, o escravo era propriedade do Estado. Né? Eles trabalhavam nas terras e pagavam imposto ao Estado. E Esparta era muito voltada para a questão militarista. Né? Cidadãos de espartanas, né, eram treinados desde jovem, né, na questão da disciplina, na questão militar. Né? E lá existia a diarquia. Lá em Esparta existiam 2 reis. Um rei cuidava da questão civil e o outro rei cuidava da questão militar. Né? Todo cidadão de Esparta era voltado para a questão militar. Né? A classe militar era chamada de hoplitas. Né? Eles desenvolveram, né, a questão da falange, né? Que é diversos soldados enfileirados com escudo e uma lança. Né? Que ficava a formação bem fechada ali. Né? Em Esparta, o código de leis era chamado de Código de Liturgo, né? Que foi aquele que criou as leis, o Licurgo. Né? E lá existia a Ápila. A Ápila é a assembleia, né? Onde se votavam as leis, né? E se elegiam os membros da Jerusa. Né? A Jerusa era um conselho de 28 anciãos. Né? 28 anciãos. Para ser parte da Jerusa tinha que ter pelo menos 60 anos. Né? E os éforos eram um grupo de 5 governantes, né, que cuidavam da questão legislativa ali. Né? Então é isso. Né? Essa foi a primeira parte do vídeo sobre a Grécia Antiga, né? Falando do período pré-homérico, homérico e arcaico. Na parte 2 entraremos no período da Grécia Clássica. Então, adeus, até logo.